Tem um que tem uma história tão inacreditável que você devia aplaudir o cara pela mentira e dar uma voadora em quem acreditou no que ele fez. Quem nunca contou uma daquelas mentirinhas? Mentirinha pequena, que não machuca, não magoa. Eu já contei as mentirinhas assim, e eu acho que você que tá me assistindo também. Hoje, em homenagem ao 1º de abril, e sendo o primeiro vídeo oficial do canal no dia 1º de abril, a mentira já começa aí, ó. Quando no vídeo eu tô falando que ele foi lançado dia 1º de abril, quando na verdade ele vai ser lançado dia 2 de abril, assim espero. E eu ainda estou aqui editando exatamente esse vídeo que vocês estão vendo. Quem que é mais mentiroso? Eu mesmo. No dia da mentira, nós vamos conhecer os maiores mentirosos da face da Terra. E o pior não é eles serem pior. Pior que teve gente que acreditou neles. Inclusive, tem um brasileiro no meio. E não é o presidente, por mais que eu também acho que ele também seja mentiroso. Todo mundo sabe que mentir é contra os padrões morais de muitas pessoas. E dentro de algumas religiões, a mentira é um pecado. Que é um pecado, o pai do pecado é o capiroto. Vocês sabem, né, da história toda, né? Não vou citar a Bíblia aí. Existem formas de se mentir. Existe aquela mentirinha, que é uma mentirinha bem básica, que não vai fazer mal pra ninguém. Agora, existe aquela mentira, que ela, em vez de apaziguar uma situação, ela eleva essa situação para um nível que vai virar uma confusão, que vai dar uma briga. Sim, vai dar uma briga. Não minta pra mim. Gente, não mente pra mim não, me fala a verdade, doa que doer. Pode falar a verdade, que eu não tenho esse negócio não, tá bom? Só não vai falar que meus vídeos são ruins não, porque sempre é devagarzinho, tá bom? Obrigado. Então aí pode mentir, fala que é bom, que a gente agradece. Beijo. E há quem diga que é mais fácil acreditar numa grande mentira do que uma pequena verdade. As pessoas chegaram no nível, elas acreditam sem... Elas não... Para esse mentiroso, foi feito até um filme. Prenda-me se for capaz. E o nosso mentiroso é o Frank Abagnale. Big Apple. Não sei falar o nome dele. O nosso querido amigo Frank foi considerado um dos maiores fraudadores dos Estados Unidos. Hoje em dia é presidente da Frank Associates. O primeiro golpe dele foi passando cheque sem fundo. Conheço um monte aqui no Brasil também. E ele começou com as trambicagens, com as mentiras dele, quando ele se viu forçado a fazer cheques com quantias maiores do que aquela quantia que ele possuía. Eu tenho que fazer isso também, né? Porque eu não tenho cheque, mas posso passar cheque. Porém, os planos dele foram por água abaixo, quando os bancos pararam de emitir cheque. Isso fez com que ele abrisse novas contas em outros bancos, porém com identidades diferentes. É identidade ideológica. Falsidade biológica. Falsidade ideológica. É isso, gente. A partir disso, ele começou a emitir os próprios cheques. E ele usava os cheques para entrar na mente do gerente e fazer com que o gerente liberasse o dinheiro para ele mesmo, com o cheque sendo sem fundo. Depois das fraudes em banco, o nosso querido Frank passou a se passar por um médico chamado Frank Connor. Aí então ele fez amizade com um médico de verdade, transformou ele em supervisor residente até que um amigo dele conseguisse alguém para o emprego, para a vaga que ele estava pegando de médico, mas ele não era médico. Ele teve 8 identidades. A fraude dele chegou a 2.500.000 dólares. Frank foi preso na França assim que uma aeromoça reconheceu o rosto dele de um cartaz de procurado. Quando a polícia prendeu ele, os 26 países que ele havia cometido fraude estavam pedindo a extradição dele. Mas antes ele ficou 6 meses preso na França e ele quase morreu. E foi extraditado para os Estados Unidos. Em 1974, ele fundou a Abagnale Associates, que é uma empresa que basicamente avisa outras empresas e outros bancos quando elas podem estar sendo vítimas de fraude. Olha como que a pessoa pode mudar. Hoje em dia, ele é um multimilionário, graças a essa empresa de consultoria que ele abriu lá em Oklahoma.
O nosso segundo caso é o de Christopher Hockencourt, o Rockefeller francês. Ele não é ladrão, porém ele já esteve na lista dos mais procurados dos Estados Unidos. Ele passou a perna em gente da alta dos Estados Unidos, em Nova York e Los Angeles. Ele nasceu em 67 e ele gostava de ser chamado de Christopher Rockefeller. E dizia que ele era um descendente francês do magnata americano. Esse cara, ele tinha 12 identidades. Ele se passava como parente da Sophia Loren. Também falava que era parente de Oscar de la Renta, o famoso estilista. E também falava que era parente de um cineasta chamado Dino de Laurentiis. Esse eu não sei quem é, não. E o golpe dele era literalmente convencer essas pessoas da alta de Nova York e Los Angeles a investirem dinheiro em negócios ultra rentáveis. No ano de 2001, ele foi preso e foi acusado de fraudar 19 pessoas e foi obrigado a ficar 4 anos na prisão. Ele mesmo diz que na sua vida de golpista ele arrecadou mais de 40 milhões de dólares. E não dá nem pra duvidar desse rapaz. Quando ele foi preso, ele tinha 2 Ferraris, ele também era dono de um andar inteiro de um hotel, andava só com seguranças em Los Angeles. Ferdinand Demara, conhecido como o Grande Impostor. Ferdinando era mais um desses impostores. Ele usava o nome dos seus ex-companheiros marinheiros para forjar novas vidas. Quando ele era descoberto, matava a identidade e começava uma nova vida com outro nome em outro lugar. E se você acha que o rapaz roubava, mas não trabalhava, você está muito enganado. Porque ele foi delegado, engenheiro civil, médico, advogado, professor, editor, maestro e a pior de todas, ele foi um monge. Ele foi um monge beneditino. O maior detalhe disso é que ele nunca aplicou golpes para ganhar dinheiro. Ele só aproveitava daquele status do momento. E por conta disso, ele foi preso apenas por 18 meses. E chegamos no maior mentiroso do Brasil. Temos 2. Um que eu vou falar a história e o outro que tá lá no Palácio do Planalto. O nome dele era Marcelo Nascimento da Rocha. No tempo que ele serviu o exército, Marcelo, Juliano, Roberto, Vitor ou qualquer uma de suas outras 16 identidades, ele no exército, ele fingiu ter uma patente maior. Ele se passava por sargento. E como ele foi descoberto, alguém chegou lá, olhou pra cara dele e falou assim: quem é essa pessoa? E não reconheceram ele, foram ver quem era e descobriram que ele era uma fraude. E não contente, ele fingiu ser guitarrista da banda Engenheiros do Havaí. Gente, essa história ela é real. Que era olheiro da seleção brasileira de futebol, campeão de jiu-jitsu, policial. Ele se passou por um líder daquela facção daqui do Brasil, sabe? Aquela facção conhecida. E detalhe, ele liderou uma rebelião quando ele ficou preso lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Ele se passou por chefe da facção e causou uma rebelião. A maior parte dos seus 29 anos, literalmente, entre mentiras e fraudes. Marcelo ficou famoso em 2001, porque neste ano ele estava foragido da polícia depois de ter sido preso no Acre, transportando um avião com droga onde ele pilotava. Durante 4 dias, ele se passou pelo filho do dono da Gol. E se passando pelo filho do dono da Gol, ele ainda curtiu Recifolia. Tirou foto com atores, com atrizes, ele namorou com algumas e por 2 dias ele teve um jatinho e um avião à sua disposição de graça. Ele gastou em 4 dias mais de 100 mil reais. E não contente, ele ainda deu uma entrevista para Mauri Júnior. Neste retorno, dentro do jatinho, foi quando ele foi pego e acabaram com a farsa dele. Gente, agora o nosso primeiro lugar. Eu vou colocar como primeiro lugar porque o dele foi sensacional. E lembra o negócio da voadora? E da voadora em quem caiu na dele. Estamos falando de Victor Lustig. E qual foi o golpe dele? Ele simplesmente vendeu a Torre Eiffel. Não uma vez, 2 vezes. A primeira vez que ele vendeu a Torre Eiffel, ele vendeu para um gangster francês. E quando o gangster viu que era um golpe que ele havia caído, ele não quis fazer nada. Ele não quis chamar a polícia, ele não quis entregar o cara, ele não quis ir atrás porque ele ficou com vergonha. E caiu num golpe. E comprou a Torre Eiffel e não ficou com ela. Na sequência, ele vendeu novamente a Torre Eiffel. Porém, a vítima denunciou, mas a polícia não encontrou o Victor para prendê-lo. Ele foi preso em 1935 e morreu de pneumonia em 1947 na prisão de Alcatraz. Bom, gente, então esse foi o vídeo do nosso 1º de abril. O que vocês acharam
desse bando de mentiroso. Me conta aqui nos comentários. Conhece mais alguma história? Me manda. Quer algum vídeo diferente? Me pede. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Me siga nas redes sociais do canal. Entrem no grupo do Telegram, porque é lá que eu deixo todos os links de tudo que tá acontecendo aqui no canal. Deixa aqui nos comentários hashtag mentiroso se você chegou até aqui no vídeo. E assim você não perde nada. Um grande beijo. Até amanhã. Eu vou gravar um monte de carro fazendo barulho. Não que eu chego na minha mãe e falo: mãe, eu menti hoje. Eu menti pra alguém. Eu enganei uma pessoa. Mentirosos. Opa. Moto. Obrigado, moto, por acabar com o meu áudio. Todo mundo. Caminhão. Mentir é contra os. É contra. Ai. É. Caralho, velho. Para de passar carro. Vou fechar minha rua porque eu sou youtuber.